Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. No vídeo de hoje a gente vai comentar o cancelamento que o Leon e a Nilce estão sofrendo lá no Twitter. E talvez até um pouco no YouTube também. Eu já vi algumas pessoas comentando em vídeos sobre isso. E agora eu vou fazer um vídeo falando pra vocês. Olha, eu vou dizer uma coisa muito importante aqui. Eu não tenho opinião formada sobre esse tema especificamente. Então o máximo que eu vou poder fazer pra vocês agora é explicar o que aconteceu. E explicar as ferramentas que foram utilizadas. Eu gostaria muito que isso gerasse uma discussão. Porque eu quero ver a opinião de vocês em relação a isso, tá? Porque, querendo ou não, eu como criador de conteúdo acabo me fazendo de utilizar dessas ferramentas também. Que eles acabaram utilizando para fazer essas thumbnails aqui, beleza? Então, se você é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do professor, e tudo isso começa com 2 vídeos, na verdade são mais vídeos, não são só 2 vídeos não. Tem vários vídeos aqui, ó, esse vídeo aqui é um exemplo, então tem vários vídeos que o Leon e a Nilce, eles já estavam colocando elementos de inteligência artificial. Até então eu sabia que o Leon fazia as thumbnails do canal, porém, parece que de uns tempos pra cá eles começaram a contratar, né, thumb makers e pessoas que trabalham, artistas que fazem essas imagens e coisas do tipo, e estão seguindo um formato de thumbnail meio MrBeast, né, que inclusive é o formato atualmente, que é o formato que todo mundo quer fazer, todo mundo almeja fazer esse formato. No caso do MrBeast, eu particularmente acho que o MrBeast não utiliza esse de inteligência artificial. Mas pode ser que eu esteja enganado. Inclusive agora acabei de tomar um susto aqui porque tava alto aqui o bagulho. Infelizmente, ó, tá vendo? Então o canal do MrBeast, eu acho que ele só paga artista mesmo pra fazer, porque o cara tem dinheiro infinito, né? E eu acho que esses artistas desenham, fazem as coisas em 3D mesmo, pegam as imagens. Mas não sei, pode ser que ele utilize de inteligência artificial também e eu não tô sabendo. Mas a questão é que esse formato de thumbnail do maior youtuber do mundo é um formato que o Leon tá atingindo hoje em dia, que outros canais estão buscando, certo? E aí a questão é o seguinte, nessas thumbnails mais recentes do Leon, começaram a aparecer imagens de inteligência artificial geradas por computador, que nem por exemplo essa do Cristo Redentor, essa do Mario especificamente, e muita gente está criticando os dois por causa do uso dessas imagens. Só que aí agora que entra a questão. Tem gente falando, por exemplo, o Kaká, ele fez uma postagem falando, o cara transformou o primeiro vídeo dele em NFT e vocês estão surpresos disso daqui, falando sobre a inteligência artificial, né? Essa postagem tá com mais de 1 milhão de visualizações, inclusive, o que significa que tá bem viralizado esse assunto. E, obviamente, a Nilce fez uma postagem para explicar isso. A Nilce falou o seguinte, vamos dar uma olhada no que a Nilce escreveu. A gente tem artista contratado para fazer as thumbs do República Coisa de Nerd e o canal de cortes. Então eu imagino que no caso seja só esses, o Leon deve fazer do Coisa de Nerd ainda, né? Ele mescla o uso de inteligência artificial com as habilidades de Photoshop para atingir os resultados que a gente pede, e eu não me oponho, porque eu entendo que a inteligência artificial é uma ferramenta, esclarecendo para quem interessar possa. O Nilson escreve estranho, né? O processo funciona mais ou menos assim. Eu rabisco a ideia, fundo, proporção e disposição. Essa thumb seria o vídeo mais de logo mais, né, do Cristo Redentor. E aí eu peço aqui um Cristo Redentor de boné virado e óculos fazendo ver do jeitinho brasileiro. E ele vai lá... Peraí, deixa eu colocar para mostrar mais. Deixa eu ver... E ele vai ver como realizar isso. Ele nem sempre usa inteligência artificial, aliás, na maioria das vezes não, porque nós usamos muita print, mas às vezes ele usa sim. E no caso foi justamente nessas thumbnails aí que ele fez, certo? E você vê que a qualidade dessas imagens não tá tão boa assim. E para um canal que nem o República Coisa de Nerd, que é gigantesco, ou até mesmo o próprio canal principal do Leon, você vê que parece que a qualidade está um pouco inferior em relação a outras imagens que você pode tirar da internet, porque já é sabido, né, que, por exemplo, o Midjourney e também o DALL-E, eles entregam uma qualidade absurda na hora que você vai pedir para fazer imagens. Só que esses dois programas, eles recebem muitas críticas e eu vou falar mais da parte do Midjourney, menos da parte do DALL-E, porque eu não conheço tanto o DALL-E para falar para vocês se ele tem esse problema. Mas o Midjourney, ele pegava um banco de imagens da internet e muitas imagens dessas que eram mescladas eram imagens de artistas. Então, muitas vezes o artista, ele fazia o desenho, postava na internet, o Midjourney pegava esse desenho como exemplo e ele replicava isso com inteligência artificial. Então muitas pessoas consideram isso plágio. E esse é o maior cancelamento que o Midjourney toma. Só que aí que entra aqui a questão. Essas ferramentas, como a Nilce falou, são sobre Photoshop, correto? E as pessoas têm que entender que o Photoshop agora está se utilizando também de inteligência artificial. Então você pode vir aqui, ó, e colocar aqui Bird, só, colocar Bird, vai aparecer um pássaro.
Então é mais ou menos isso que o Photoshop faz. Segundo a Adobe, é dos próprios bancos de dados deles, não rouba ninguém, é justo, uso justo. Você está pagando, inclusive, para ter, inclusive eu pago o Photoshop para ter acesso a essa ferramenta especificamente, tá vendo? E aí eu posso colocar. Então por isso que a Nilce explicou que ela faz esses desenhos, entendeu? Então ela faz esse desenho e fala, ó, eu quero que seja assim, assim, assado. Aí o cara vem aqui, ele faz a delimitação do espaço que ele quer, escreve o que ele precisa, apareceu, aí ele utiliza-se do Photoshop para fazer os detalhes finais, como por exemplo o boné, o óculos que ele botou, a iluminação. Tudo isso é feito diretamente no Photoshop pelo próprio artista. Então sim, muitas dessas imagens são tiradas 100% da inteligência artificial, como é o caso dessa daqui, que aparentemente ele só pegou uma imagem do Mario em inteligência artificial e colocou o Leon jogando ali na frente, entendeu? Mas essas imagens elas são criadas através de um programa que supostamente, né, seria 100% tranquilo e que inclusive você paga para ter, que é o Adobe. Não que você não pague para ter os outros, você paga para ter o Midjourney também, você paga para ter o DALL-E, só que nesse caso especificamente é assim que funciona, né? Então, e eu me pergunto, essa é a questão que eu quero trazer para vocês. Está errado? Você acha que está errado esse tipo de questão? Porque muito bem, o Leon e a Nilce têm muito dinheiro, provavelmente são um dos canais que mais recebem dinheiro aqui no Brasil, porque eu imagino que eles sejam Google Preferred. Para quem não sabe, aqui no YouTube brasileiro você tem YouTubers que têm, como posso dizer para você, vantagem sobre os outros YouTubers. Então, alguns YouTubers ganham mais dinheiro por AdSense do que os YouTubers normais ganham. Então, sei lá, se eu ganho, sei lá, $1 a cada 1000 visualizações, pode ser que o Leão e a Nilce ganhem $5 a cada 1000 visualizações. Ou o Felipe Neto e assim por diante. Então, eles teriam sim dinheiro para pagar um desenhista para fazer esses desenhos para eles e não precisar de um artista que fizesse os bagulhos só no Photoshop como arte digital, entendeu? E aí tem aquela questão sobre a inteligência artificial tá tomando conta dos espaços que os artistas têm e assim por diante. E a inteligência artificial acaba fazendo muita parte do nosso trabalho. Por exemplo, eu, nesse momento, eu estou utilizando a inteligência artificial para fazer o meu fundo, ó. Aqui, esse é o meu fundo de verdade, tá vendo? Essa seria aqui o meu cabo do meu headset, não, do meu ar-condicionado, umas espumas acústicas, umas camisetas que eu utilizo e outras coisas mais. Então eu estou utilizando a inteligência artificial oriunda da própria Nvidia para fazer essa remoção de fundo e deixar o meu fundo bonitinho para vocês, entendeu? Então tem muita inteligência artificial em volta aqui do nosso trabalho. Por exemplo, eu comecei a utilizar a inteligência artificial para fazer cortes nos meus vídeos, eu comecei a utilizar a inteligência artificial para fazer a remoção de ruído dos meus vídeos, que por exemplo, ó, vou tirar aqui para vocês verem, ó. Eu vou tirar aqui a inteligência artificial que tira, ó, vamos lá. Agora sim, pronto. Aqui, ó, eu posso bater, vocês vão ouvir. Com o redutor de ruídos da inteligência artificial, que é da Nvidia também, ó, vem aqui no microfone. Aí eu tiro... Não, tá certo, é no OBS. Deixa eu colocar aqui o microfone do OBS. Quadcast, perfeito. Aí agora, ó, vocês não ouvem mais. Por quê? Porque ele remove esses ruídos. E pra mim aqui eu tô num lugar que não é meu estúdio, tenho bastante dificuldade pra gravar por causa de eco e outras coisas mais. Então tudo isso influencia, impacta o nosso trabalho. E eu tô me utilizando da inteligência artificial da Nvidia pra ajudar nesses aspectos. E também a inteligência artificial da Adobe pra fazer, seja thumbnails ou seja fazer edições de vídeos com cortes automáticos, legendas automáticas. Às vezes eu replico momentos de edição com inteligência, assim por diante. Tem outros programas como o Filmora que também entrega bastante a inteligência artificial nesse aspecto, e é uma ferramenta para acelerar o nosso processo, entendeu? E isso é basicamente o que eu acho que aconteceu nesse caso, né? Então, eu não sei se faltou um pouco de conhecimento da internet para a Nilce entender que eles estão citando esses casos, né, de programas que de fato pegam a arte dos artistas e colocam ali. Eu não sei se o artista deles de fato usou, mas sabe por que eu vou falar pra vocês? Por que eu acho que ele de fato utilizou o próprio negócio do Photoshop? Porque dá pra você ver que a qualidade dessas imagens não está tão boa quanto a qualidade, por exemplo, de uma imagem feita no Midjourney ou feita no DALL-E, que são esses programas que são mais evoluídos, vamos dizer assim. Então, nesse momento é o que a Adobe está conseguindo entregar. Inclusive, eu uso muito a inteligência artificial para remover fundo também, ó. Eu vou tirar uma print aqui minha e vou mostrar pra vocês como é que fica, ó. Isso aqui, ó, você vem aqui, joga e coloca remover background. Aí ele, eu acho muito difícil. Ah, não, até que foi, ó, tá vendo? Então, minhas thumbnails estão sendo feitas assim hoje em dia. Aí eu pego, jogo aqui, coloco algum texto. Esse aqui, Nexus Blitz flopou, é de um vídeo antigo meu, tá vendo? Aí eu coloco aqui, Leon e Nilce cancelados, tá bom? Leon e Nilce
cancelados por usar inteligência artificial. Aí eu aumento aqui, eu coloco desse tamanhozinho, tiro o flopou, coloco aqui, jogo pro canto esquerdo, coloco aqui, entendeu? Aí eu posso pegar e pedir aqui um fundo de nuvem, entendeu? Aí eu coloco Generative Fill, aí Clouds, ou dá pra você escrever em português, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, posso colocar Cloud, Sunset. Então eu tenho usado bastante esse tipo de coisa para fazer fundo de thumbnail e colocar nas imagens, né? E outras coisas mais. E isso é uma coisa que, bom, como eu disse, 100%, pelo menos o que a Adobe diz, né? 100% seguro e tranquilo, tá vendo? Ó, criou uma cidade aqui pra mim. Aí eu venho e coloco aqui, ó, tá vendo? Entendeu? Aí eu boto uma imagem do Leon e da Nilce aqui e pronto, acabou. Essa seria a minha thumbnail. Aí teria que fazer o trabalho de iluminação, de outras coisas básicas de thumbnail, né? Só que aí algumas pessoas foram lá e levantaram uma questão que eu achei interessante da postagem da Nilce, falando o seguinte: esses dias eu tava em um debate em um grupo de amigos meus sobre as thumbs do canal de vocês, que é um canal incrível, mas não condiz com a qualidade das thumbs, em comparativo com canais muito menores, onde prezam por uma atenção a mais nessa parte. Eu estou chocado que vocês pagam isso, no caso, pagam inteligência artificial, né? No caso, assim, eu não pago a inteligência artificial do Photoshop, tá? Eu pago o Photoshop. O Photoshop, ele vem com a inteligência artificial, tá? Então, esse Photoshop aqui é original, pago pelo programa, pago pelo Premiere também. E as inteligências artificiais que funcionam dentro dele são da própria Adobe, como testes e outras coisas mais, para entregar isso como ferramenta futura mais certa, né? E a tendência é que fique melhor mesmo, né? A tendência é que isso vai evoluindo cada vez mais, porque usa o Machine Learning. E aí a Nilce falou uma coisa que me pegou, porque eu também acho, eu olho pro canal do Leon e eu sinto que a qualidade das thumbnails não é tão boa assim. Tem canais que tem uma thumbnail muito melhor. Por exemplo, desculpa que pode até parecer um pouco boçal da minha parte, mas eu acredito que as thumbnails, quando o Danjo fazia as thumbnails do professor, e inclusive o Danjo é um baita de um artista, pica das galáxias, e eu gostava muito de trabalhar com ele. Uma pena que por questões financeiras mesmo não pude continuar trabalhando com o Danjo. Mas se você voltar no tempo aqui, ó, inclusive aqui eu tava tentando aprender a fazer, ó, tá vendo? Até consegui fazer algumas coisinhas assim, mas não ficou tão bom quanto o que o Danjo entregava. Voltando mais no tempo, teve uma época que todas as thumbnails do professor, eu acho que, nossa, já vai fazer mais de um ano, hein? Faz mais de um ano, ó, tá vendo? Mais ou menos nessa época aqui, ó, tá vendo? Eu acho que essas thumbnails que o Danjo estava fazendo, ó, a qualidade das thumbnails tá muito melhor do que a qualidade que estava sendo entregue ali pelo thumbmaker que o Leon e a Nilce arrumaram, entendeu? Mas aí, tipo, talvez seja um pouco de pretensão da minha parte. Mas eu, por exemplo, acredito que o trabalho que o Danjo faz é muito bom, ó. Tá vendo essa daqui? Thumbnails bem bonitas, ó. Bem bonitas mesmo. Eu gosto bastante do trabalho do Danjo. Acho que ele é um baita de um artista, tá vendo? Aqui, mais desenhos aqui dele, ó. Tá vendo? Inclusive, a capa do professor foi o Danjo que fez, ó. Tá vendo? Mais thumbnails aqui. A capa do... A capa do professor foi o Danjo que fez. E o Danjo é um baita de um artista. Então, olhando assim, eu penso, pô, acho que é complicado, né? Pô, o Leon e a Nilce, eles teriam dinheiro pra pagar um artista, sabe? Que fizesse um bagulho. Não que o artista que eles fazem é ruim. Mas aí a Nilce falou um negócio aqui. Aí você tem que ver o CTR. Nem sempre o mais bonito é o que gera mais clique. Não vou expor a minha média aqui, mas a gente persegue uma métrica de alcance e usa tentativa e erro para ir validando o que funciona pra gente. Assim, eu acho que não faz diferença, na verdade, a Nilce não expor essa métrica. Eu acho que, sinceramente, não ia mudar a vida de ninguém. Na verdade, até seria importante pra gente fazer estudos, mas eu pego uma média de 10% no meu canal. E geralmente eu almejo uma média de 15%. Às vezes, quando tem assunto em alta, aí eu pego uma taxa boa. Se tá abaixo de 10%, aí fica ruim, entendeu? E aí, essa daqui foi uma thumb que eu fiz com o sistema de inteligência artificial, tá vendo? Da HBO. Eu utilizei a inteligência artificial para fazer um executivo com um quadrado no lugar da cara. Aí eu só peguei o quadrado e coloquei o símbolo da HBO. Aí eu puxei um texto e coloquei ali, entendeu? Eu utilizei a inteligência artificial para fazer essa daqui. Essa do Ricardo Chagas eu peguei e também utilizei a inteligência artificial para fazer o fundo, né? Pra fazer o desenho. E essas thumbnails aqui, para mim, estavam muito bonitas. Eu gosto muito desse estilo aqui. Eu tava estudando thumbnail, aprendi a fazer elas, aí eu fiz essas thumbnails sem inteligência artificial. Na verdade, essa daqui eu fiz com inteligência artificial. Eu coloquei essa grade aí de fundo feito por inteligência artificial. E essa daqui também. Eu coloquei as mãos segurando um candelabro para fazer. Eu pedi para fazer isso. E depois eu fui desenhando, sabe? Então você vai passando o tempo. E não é tão simples assim fazer. Tipo, se você vai lá no Midjourney, escreve uma parada, beleza. Aqui no Photoshop você tem mais controle, né? Porque você pode selecionar os pedaços, que nem a Nilce desenhou aqui. Aí fica mais fácil de você fazer. Mas mesmo assim você tem que ir ajustando, você tem que ir tentando coisas diferentes, ó. Por exemplo, ó, tem outras versões aqui, ó, desse céu.
Então, é muito perfeito, né, Clã? Isso é absurdo, né? É insano. Inclusive, eu até tô pensando em fazer outro vídeo de inteligência artificial para citar para vocês as dublagens que estão sendo feitas por inteligência artificial. Porque eu, particularmente, acredito que, assim, muitos jogos, que nem, por exemplo, Skyrim. Eu não sei se vocês viram, mas o Skyrim teve dublagem em português por inteligência artificial. E tem mod disso, tem pessoas utilizando e outras coisas mais. E é absurdo, clã. É absurdo o que você tem. Olha aqui, ó. Um dragão! Eu vi um dragão! As coisas parecem bastante. O quê? O que é agora, mãe? Era tão grande quanto a montanha e preto como a noite. Voou direto sobre o barril. Tio Aldo. Dragões agora é. Por favor, mãe. Se você continuar assim, todos na cidade vão pensar que você está vivo. Tá vendo? E esse é um jogo que não tem tradução. Esse é um jogo que não tem tradução. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que a inteligência artificial é um problema para quem trabalha com dublagem e outras coisas mais, isso traz certa acessibilidade, principalmente nesses jogos antigos. E aí entra uma discussão importante sobre a inteligência artificial. Quem tá usando a inteligência artificial é alguém que podia pagar um artista para fazer o bagulho? Se essa pessoa podia pagar o artista, então por que ela não paga? Por que, que ela vai e usa um sistema assim? Por exemplo, uma grande empresa, a Nintendo, sei lá, a Microsoft ou o próprio governo brasileiro. Aí é injusto nesse caso, porque o cara já tem milhões e bilhões e bilhões e não tá fomentando o mercado de artistas. Mas aquele cara que quer jogar o joguinho dele em português e você sabe que a Bethesda não vai traduzir o jogo para português porque o jogo já é antigo, eles estão cagando. Ou até mesmo, tem até do GTA San Andreas, San Andreas português. E vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Tem um shorts aqui, ó. Olha isso. Escolhi o acasemado, tá? Ei, Big Smoke, sou eu, calma, porra! CJ. Uou, CJ, é você mesmo, cara? Como é que você tá, meu chapa? Tá vendo? Então esse tipo de coisa que pesa bastante, né? De você ter essa acessibilidade, de você poder utilizar essas ferramentas para isso. Mas ao mesmo tempo, assim, não acho que é o certo pegar e jogar para frente e demitir todos os artistas, até porque eu acredito que os artistas não vão ser demitidos, sendo bem sincero, porque a qualidade da inteligência artificial é muito inferior ao que pode ser feito por um artista interpretando em português. Vai ser sempre muito superior. Mas essas empresas que quiserem economizar, elas vão meter o louco e vão colocar preços altos e aumentar a margem de lucro deles, né? Então isso é uma coisa ruim no final das contas, mas que traz mais acessibilidade. Aí eu me pergunto, e aí, o que pode acontecer no meio disso tudo? Quem tá certo, quem tá errado, entendeu? Porque como eu disse pra vocês, esse vídeo aqui é um vídeo que eu não tenho uma opinião formada. Eu só tô explicando pra vocês as ferramentas que estão sendo utilizadas e agora vocês me dizem nos comentários se vocês acham que é justo ou não esse cancelamento, se eles deveriam ou não buscar artistas reais que fizessem os desenhos do jeito que eles querem, em vez de depender de um artista que faça isso através de inteligência artificial. Que por mais que muita gente faça meme falando que o cara só escreveu um prompt, tem que ter certo trabalho de inteligência aí, um certo trabalho de conhecimento do sistema que eles estão mexendo para fazer um programa funcionar direito e outras coisas mais, entendeu? Então, tipo, é todo o conhecimento de Photoshop do cara, não é sobre pegar e desenhar um bagulho, um prompt lá no Midjourney e o Midjourney pegar de fulano, de ciclano, outras coisas mais e lançar. Então tem essa distância aí entre os dois. E lembrando, né, que esse é o futuro que as pessoas estão buscando hoje, então todos os programas estão vindo com isso, as empresas estão investindo pesado nessa questão especificamente, e tem outras questões de inteligência artificial, como por exemplo o fundo aqui do Chroma Key, você tem aqueles efeitos que colocam na face da pessoa, mudanças de áudio, de voz e coisas do tipo, e eu não sei, sinceramente, se isso é errado ou se isso é positivo. Eu acho que tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos. E lembrando que sem artista não existe inteligência artificial para fazer arte. Então, nesse caso, eu acho que é impossível que a gente veja os artistas sendo apagados ou banidos de certa forma, né? Mas, como no caso do artista que faz os desenhos para o Leon e para Nilce, que ela pega e manda essas coisas aqui e o cara transforma nessas thumbnails que eles fazem, pensando assim, talvez, né, tipo, é um artista que desenha, mas que ele tá utilizando-se da inteligência artificial para acelerar o processo criativo dele, talvez lucrar mais. Então talvez esse seja o futuro para a maior parte dos artistas, não sei.
Não sei dizer realmente. Mas enfim, tá aí o vídeo explicando bem pra vocês o que aconteceu. E agora eu quero saber de você, a sua opinião. Eu gostaria muito mesmo de ver a sua opinião. Eu vou estar lendo os comentários aqui do vídeo, porque eu quero muito saber o que vocês têm a dizer sobre esse tema especificamente. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois. Ah, sim, antes que você fale, mas o que eu vou falar, Daico? Vou deixar aqui 3 perguntas pra vocês, hein? Isso aqui é uma pesquisa oficial do canal. O que você acha da inteligência artificial sendo utilizada para fazer desenhos, desde que sejam utilizados por pessoas que não têm grana para pagar thumbnail maker e querem entregar mais qualidade ou fazer uma coisa mais personalizada no canal? E lembrando que eu tô partindo do pressuposto que essa inteligência artificial é ética, não pega de desenho de outras pessoas, não rouba artistas, tá? O segundo seria, o que você acha da dublagem por inteligência artificial? É errada? É certo? Ela é válida para jogos antigos que não tem dublagem, mas ela seria errada para jogos atuais que a empresa quer lucrar mais? Escreve nos comentários. E sobre essa questão do financeiro, será que existe um limiar, então, que canal de opinião, o canal que ganha dinheiro X, Y, Z, ele pode investir ou não nessa coisa, sabe? Por exemplo, o Leão e a News ganham muita grana, então por causa disso eles são obrigados a investir em artistas, eles não podem utilizar a inteligência artificial? Ou esses artistas que fazem desenhos através da inteligência artificial são considerados artistas? Entendeu? Então, será que você teria que buscar um desenhista de fato e não um cara que faz com inteligência artificial? E como a gente vai fazer essa separação mais pra frente, quando a inteligência artificial ficar mais difícil de você identificar, entendeu? Então, escreve aí nos comentários, essa é a prova que o professor passou pra vocês no vídeo de hoje. Beijo, a gente se vê depois.